Olá, pessoal. Estamos aqui. Nosso momento, o que eu creio. Sempre é muito bom poder trazer temas, perguntas que são relevantes para a vida. Algumas são perguntas difíceis, exigem respostas difíceis, mas nós trazemos isto para ajudar a crescer neste caminho da fé. E a fé tem a ver com a vida, né? E a vida exige que a gente também saiba caminhar com fé. O assunto de hoje à noite é um assunto assim um pouco melindroso para algumas pessoas, e eu já quero explicar de antemão que nós vamos fazer aqui a leitura da pergunta exatamente como ela foi feita há muitos anos atrás. Então, o palavreado usado naquela época, hoje em dia já não é mais assim tão usado. Nós vamos tratar do assunto sobre filho, filha excepcional. Né? Hoje é usado o termo pessoa portadora de deficiência. Só que esse termo não explica que tipo de deficiência. Então, aqui no caso, a pergunta foi feita em relação a uma criança que tem deficiência mental, certo? Não é para incomodar ninguém, ou pelo contrário, é para deixar bem claro que tipo de deficiência é. Então, uma mãe, né, compartilhou a seguinte preocupação: temos uma filha excepcional. Ela não vai poder cursar a escola comum e sempre vai depender da ajuda de outras pessoas. É um fardo pesado que carregamos. O que será preferível? Entregar a criança a uma instituição de caridade que cuida desse tipo de crianças, onde ela será também mantida em contato com outros jovens que sofrem também de deficiências mentais, ou mantê-la conosco no meio da família, apesar dos problemas que isso vai acarretar para nós e nossos outros filhos? Então, é uma pergunta muito sincera, né, de alguém que recebeu como filho, como filha, uma criança excepcional. Como resposta, nós encaminhamos na seguinte direção: não é fácil alguém que não está vivendo o problema aconselhar a outro que está carregando este tipo de fardo. O que eu posso fazer é passar adiante a experiência de muitas pessoas que conheci em minha vida, inclusive a experiência de meus próprios pais, que cuidaram de uma filha com deficiência mental e física por mais de 40 anos. Parece que a nossa natureza, o nosso instinto biológico, se revolta contra a tarefa de amparar com carinho e paciência uma criatura que evidentemente não é apta para enfrentar sozinha a luta pela vida. A natureza animal não conhece misericórdia frente a criaturas aleijadas e doentes. A lei da selva as elimina, aí só o forte sobrevive. Também entre muitos povos antigos, inclusive os índios brasileiros, os filhos nascidos com deficiências físicas não vinham sendo criados. Eles eram abandonados ou mortos. Este, portanto, será o problema básico que precisamos enfrentar. Queremos nós que o nosso filho ou a nossa filha com deficiência viva? Aceitamos nossa filha excepcional? Estamos prontos a dedicar-lhe o nosso amor, a nossa compreensão? Ou rejeitamos, bem no nosso íntimo, essa pessoa diferente
incapaz de viver por seus próprios meios? Desejamos em nosso subconsciente que ela morra? É uma pergunta dura e brutal. Mas é a pergunta fundamental. Se não formos capazes de aceitar a criança de coração, assim como ela é, não como desejamos que fosse, então será preferível buscar outras pessoas que a aceitem no sentido pleno, não só como um inquilino de um asilo ou de uma instituição especializada. Por tudo que tenho visto e lido nesse campo, parece não haver dúvida de que o melhor lugar para uma criança excepcional é o que permite viver o convívio natural com pessoas ditas normais, preferivelmente no meio da sua própria família. Aí ela se sente segura e amparada, e uma vez que os familiares tenham aprendido a aceitar e a amá-la, ela também terá as melhores chances para desenvolver-se. Com paciência, muitas dessas crianças podem ser levadas a viver uma vida quase normal. Poderão aprender uma série de trabalhos simples dentro de suas capacidades, né? E às vezes desenvolvem habilidades incríveis que a gente nem imaginava que pudessem ter, no seu tempo e no seu ritmo. Principalmente se os pais, os irmãos, a encorajarem e a guiarem, por sua vez, orientados eles por pessoas habilitadas, capacitadas para isso, como psicólogos, psicólogas, professores especializados, pais de outras crianças com deficiência, literatura especializada. Mas o que é bom para uma criança excepcional? Será bom também para seus irmãos, suas irmãs? À primeira vista, parece que a convivência com um irmão ou com uma irmã excepcional representa um fardo pesado para uma criança. Poderá ser motivo de vexame, de vergonha, de revolta. Outras crianças frequentemente são cruéis em suas observações e atitudes frente à criança deficiente e também de seus familiares. Mas se os pais, através de seu exemplo, levarem seus filhos sãos a aceitar e a amar esta criança excepcional, a convivência com ela poderá ser uma fonte de bênção. Eles aprendem a amar e proteger o mais fraco, a superar seu egoísmo inato, e essa é a maior lição que a vida nos reserva. Talvez seja essa a função principal que esses humildes e indefesos filhos e filhas de Deus tenham em relação a todos nós, que nos ensinem a amar e a servir, mesmo aí onde o amor parece não gerar nenhuma recompensa, nenhum retorno. Outra observação que merece nossa atenção: constatou-se que outras pessoas, inclusive crianças, aceitam com maior naturalidade uma criança excepcional que é amada e valorizada por seus pais e irmãos. Às vezes será indicado e mesmo necessário dizer uma palavra explicativa, contar a história desta criança aos meninos, às meninas que moram próximos, ou mesmo aos colegas de classe na escola. Mas também até mesmo o garoto mais rude tem antena para aquele fenômeno básico. Esta criança é aceita, amada e prezada por seus pais, irmãos e irmãs. Ela tem valor para eles. Palavras ensinam, exemplos convencem. Eu também preciso acrescentar aqui
que já encontrei, trabalhei e trabalho com famílias com crianças ditas excepcionais. Numa outra paróquia que eu trabalhei, havia no interior uma família que tinha uma criança excepcional, mas quando eu ia na casa deles, eles nunca mostravam ela. Ela ficava trancada num quarto. A gente só ouvia o barulho dela. Já em outra família, a criança era estimulada, ia na PAI, né? Enfim, outra dimensão. Naquela cidade, a PAI uma vez me convidou para fazer uma mensagem aos pais. Eu fui, representando a igreja. Mais um tempo passou, fui chamado de novo. Mais outro tempo passou, me chamaram de novo. Eu falei com a diretora e disse, olha, tá meio estranho, né? Porque tudo que é evento aqui, Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa, Natal, vocês me chamam. Será que o pessoal que é de outra igreja não vai achar ruim? Que só o pastor da igreja evangélica está aqui, da igreja luterana? Aí a diretora disse, pastor, a gente já chamou pastores de outras igrejas. Mas todos eles, quando falavam condenando os pais. Falavam que os filhos eram assim porque os pais tinham pecado. E é uma coisa que estraga o trabalho, porque nós aqui queremos apoiar os pais e não colocar fardos de culpa sobre eles. E quando o Senhor fala apoiando os pais. É isso que nós precisamos. E durante muitos anos eu acompanhei aquela PAI naquela cidade. E até hoje eu tenho uma amiga que era, né, uma mocinha naquela época, né, que eu estava lá, somos amigos no Facebook e de vez em quando a gente tem algum contato. São coisas assim que marcam. Atualmente eu também conheço famílias que têm gente, né, com deficiência e eu vejo pais, mães principalmente, se dedicando muito a esses filhos com muito amor e verdadeiro amor. Por último, um caso que aconteceu um tempo atrás, uma menina, naquela época devia ter o quê? Sei lá, uns 10 anos de idade, talvez, disse para a mãe assim, mãe, eu estou com frio. E a mãe respondeu, vai lá no quarto e põe um casaco. E ela gritou para a mãe, eu não quero casaco, eu quero um abraço. Essa menina tem um grau de excepcionalidade, tem um grau de deficiência. Mas vejam, talvez uma criança normal nunca teria dito isso. Talvez teria ido colocar o casaco. Entendem? A gente se surpreende também com aquelas coisas que não são muito agradáveis ou dentro do esquema da vida como a gente espera que seja. Bem, gente, ficamos por aqui. Uma boa noite a todos, obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã estamos novamente aqui. Tchau, boa noite, fiquem bem, fiquem com Deus.